Fala pessoal, estamos aqui para a gravação. Olha que honra, que orgulho. Eu tenho que até dar uma pausa porque é o primeiro podcast da Associação de Empresas de Radiocomunicação do Brasil. Podcast Na Frequência. Estamos começando. Vamos aplaudir, pessoal, vamos aplaudir. Podcast da Airbras, enfim, saiu, graças a Deus. Que bom, estamos muito felizes aqui e eu muito honrado de estar aqui participando desse momento histórico para o mercado de radiocomunicação, que é a Airbras com seu podcast Na Frequência. E aqui rapidamente vamos falar e já começa com um convidado especial, tá? Nós estamos com o Carlos, consultor tecnológico da PUC-Rio. Hoje o tema vai ser muito importante, nós vamos falar sobre convergência digital e inovação. Mas o Carlos, daqui a pouco ele vai se apresentar, ele não está sozinho, nossa mesa está repleta hoje. Nós temos o Dani Avanzi, nós temos a Laiane e nós temos, lógico, a nossa presidente Odete. Odete, eu vou fazer o contrário aqui, eu ia começar por ali, mas a presidente tem que ser a primeira a falar. Então, só para se apresentar rapidamente, começar aqui pela nossa presidente. Muito obrigado, presidente, por essa honra, esse convite. Pode se apresentar para quem não te conhece ainda, né? Para quem não te conhece. Quem não me conhece ainda, eu sou Odete, da Lupicon de Santo André, atual presidente da Airbras, não sei até quando, né? Mas vamos ver aí o que o mundo reserva pra gente, né? É uma honra estar aqui. Eu lembro que quando eu convidei o Thiago para fazer parte da diretoria, e ele, a primeira coisa que ele falou, eu quero fazer um podcast com a Airbras, né? E aí, primeiro, nós tivemos que arrumar toda a casa, arrumar toda a parte financeira, se estruturar. E finalmente chegou seu dia! Chegou o momento! Os humilhados estão sendo exaltados. Exato! E eu espero que seja o primeiro de muitos. Tomara. Estou na torcida. Obrigado, presidente. Obrigado, Odete. Eu que agradeço. Nossa menina da mesa também, Laiane. Bom, que honra estar aqui junto com vocês. Muito orgulhosa disso. E muito orgulhosa também em fazer parte da Airbras, que é uma associação de peso e está aí para defender os nossos direitos, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Laiane, eu faço parte da Airbras, sou diretora financeira, estou no mercado aí de radiocomunicação há mais de 20 anos, praticamente, e estou aqui com muito orgulho e será um sucesso, com certeza. Tomara, estamos na torcida. Obrigado, Laiane, mais uma vez. Nosso querido Dani, poxa, que honra. Olha que mesa pesada hoje, hein? O homem tá aqui. Vamos embora, Dani. Se apresenta para quem também não te conhece, né, Dani? Sim. É um motivo de muita alegria estar aqui hoje, né? Eu sou o Dani Avanzi, eu atualmente sou diretor jurídico da Airbras e estou aqui colaborando com a associação desde a fundação. Fui diretor jurídico desde sempre da associação, quando foi fundada. Sempre foi diretor jurídico? Sempre fui. Caramba. E fui presidente 2 vezes, fui vice também 1 vez. E é uma alegria trabalhar no terceiro setor. O terceiro setor é tão importante para a sociedade brasileira, porque ele visa preencher uma lacuna que o Estado às vezes não consegue por falta de foco, né, em alguns setores e também por falta até de recursos humanos e recursos, às vezes, financeiros. E, ao mesmo tempo, empreender ações que não competem também para as empresas, porque a empresa tem um foco e tem um objetivo, né? Seja ela um fabricante de radiocomunicação, um distribuidor, um integrador, né? Hoje nós temos aí já muitas das nossas associadas já se posicionando como integradoras de soluções de telecomunicações em geral, né? Mas é um movimento que tem que ser muito bem calculado, né? Porque o negócio principal da gente é radiocomunicação profissional e vamos ver aqui o nosso convidado, Carlos, né? Consegue nos orientar, nos direcionar, né? Nos direcionar e, se Deus quiser, vai ser bons insights aqui dessa mesa, né? Para a gente ampliar os horizontes, os portfólios e diversificar sem sair do nosso core principal, Exato. Que é a radiocomunicação profissional. E é uma das principais funções da Airbras da associação, né? É dar essa direção para as suas associadas. E nós temos uma portinha chamada TCP/IP que literalmente se integra com o mundo das tecnologias. Segura aí, Dani, calma aí, segura aí. Eu também quero aprender também, calma aí, segura.
E estamos aqui com o nosso consultor tecnológico, Carlos Rodrigues Rom. Muito obrigado, Carlos, por da PUC Rio, né? Uma conceituada instituição, estar aqui conosco nessa mesa, ao peso da Airbras, de uma associação, de trazer um convidado de um gabarito, né, desse porte. Então, por favor, se apresente. Mas o Dani já falou o seguinte, ó, se ele se apresentar, vai ficar o podcast, 48 páginas só do currículo do homem. Vá rapidamente aí se apresentar, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado à Airbras pelo convite, por esse espaço cedido à PUC do Rio para apresentar um pouco da experiência com os projetos relacionados com tecnologia e convergência digital. Eu participo de alguns projetos na universidade, sou da coordenação central de projetos patrocinados, participo também no Instituto Interdisciplinar da UECOA, com inovação, no Departamento de Engenharia Elétrica, no Laboratório de Sistemas Celulares e Internet das Coisas, e também no Centro de Educação Continuada da PUC do Rio, no CCE, onde também ministramos aulas para diversos públicos. Então, trago a experiência da universidade, não somente a experiência acadêmica, mas a interface que ela tem com a indústria, com as empresas públicas e privadas, em termos de consultoria, de assessoria, para poder estar presentes na vida prática das tecnologias, né? Legal, muito obrigado, Carlos. Já vi que o assunto vai ser bom hoje, hein, gente? E eu aqui naquela empolgação de apresentar o podcast na frequência, né? Acabei passando batido aqui. Me chamo Thiago Dias, sou diretor de marketing da Airbras. Mas mais importante é a apresentação do podcast, com certeza. Bom, como foi falado, né, pessoal? Obrigado aí pelas apresentações. Hoje nós vamos falar sobre convergência digital e inovação, né? E eu tenho aqui a humildade, tá, Carlos, de dizer, né, que eu estarei aprendendo aqui, tá? Estarei aprendendo, a Odete, a Laiane, o Dani. O Dani já tem uma carreira, mas eu tenho certeza que também vai aprender. Então, o intuito aqui, né, para a gente apresentar para as nossas associadas, é um bate-papo mesmo, porque a minha dúvida, a dúvida da Laiane, da Odete, do Dani, com certeza é a dúvida da associada, e mais ainda, Dani, pegando o gancho do que você falou, aqui a gente quer tentar também inspirar aquela revenda a também ser esse desenvolvedor, trabalhar com essa parte que sair só um pouco daquela prateleira, que é importante, é o nosso rádio, é o dia a dia, mas também não só as que já estão, né, reforçar, mas encorajar aquelas que nunca talvez pensaram e falou, caramba, depois desse episódio aqui, poxa, por que não? Se a gente colocar esse por que não nessas revendas, já valeu o episódio, já valeu. Então, Carlos, eu queria falar um pouquinho, né, a gente fazendo um briefzinho ali, você falou muito sobre um projeto aí que vocês participaram do Campo Conectado, né? E eu achei legal porque eu reparei que acho que tem muita coisa que tem de sinergia aí com o nosso negócio e a gente pode aqui com a criatividade abranger outras coisas conectadas também, né? Você falou de IoT, né, que é a internet das coisas. Então você pode aí falar um pouco aí sobre esse projeto Campo Conectado aí? Claro que sim, Tiago. Muito obrigado pela pergunta. E o projeto Campo Conectado, um projeto que surgiu em 2018 por iniciativa de um edital do BNDES, no qual se promovia a interação de centros de pesquisa com empresas para poder testar soluções comerciais de IoT nos principais tipos de mercados verticais de interesse para o país, como agronegócio, a saúde, cidades inteligentes e indústria 4.0. A PUC participou de 2 grandes projetos na área rural, o agronegócio, e na área de saúde. E foi interessante participar deste projeto, não no desenvolvimento de novas tecnologias, mas de poder visualizar como as soluções comerciais podiam atender esse mercado em termos de técnicos e em termos econômicos, né? Porque é interessante testar e verificar o funcionamento das soluções e, afinal de contas, serem viáveis para se manterem no mercado. Ou como também era de interesse para este projeto poder visualizar quais eram os gaps, o que estava faltando no país para poder atender esse mercado, né? Os gaps tecnológicos nos âmbitos de P&D e também de conformação de novas startups, né? E nós, no nosso relatório, que está disponível na página web do BNDES e da PUC do Rio, podem procurar no Google Campo Conectado Pilotos IoT e encontrarão o relatório final com todas as características de oportunidades e desafios que encontramos ao longo desses 4 anos de projeto.
Sim, e uma conclusão importantíssima que encontramos no projeto, além da iteração universidade-empresas, é que uma tecnologia não resolvia o problema da conectividade no campo. Caramba. Eram várias tecnologias que era necessário integrá-las. E nós agora falamos de satélite, tecnologias em terra, e realmente o desafio principal e o grande mercado está na integração dessas tecnologias de forma correta, né? Da forma que o usuário final não tenha dificuldade em acessar a sua aplicação, mas de forma transparente, em qualquer local e a qualquer tempo tem acesso à informação. E eu vejo uma das tecnologias como a de radiocomunicação se integrar dentro desse ecossistema de internet das coisas, assim como as outras tecnologias têm. E, obviamente, entendendo o espaço, entendendo o usuário final destas aplicações. Eu tenho uma pergunta. Qual foi o seu maior desafio para começar esse projeto, para deslanchar esse projeto? Foi você achar patrocinador? Foi você achar o usuário que necessitava disso daí? O que levou vocês a completar o projeto? Se já está completo ou ainda falta? O que você me fala sobre isso? Ok, sim, vários desafios. Não, que honra. Muito obrigado. Vários desafios existiram desde o começo, desde a conformação da proposta para a participação no edital. Precisamente, nós precisávamos já estabelecer parcerias para poder aportarem com parte do recurso, inclusive, porque nesta modalidade de edital, metade do recurso era do BNDES e metade do recurso das empresas participantes. Então, já era um desafio desde a largada encontrar empresas que topassem em investir no projeto Campo Conectado. Passada essa etapa, depois é como executar o projeto, encontrar o cliente final. Realmente, as necessidades são diversas. Encontramos um cliente que foi, digamos, bem desafiador, no centro de Mato Grosso, no coração de Mato Grosso. Então, aí já havia um desafio técnico de como implementar tecnologia lá no coração do Mato Grosso. Imagina, a PUC no Rio de Janeiro, com toda a equipe, laboratórios na cidade, e como íamos desenvolver o projeto lá no meio do Mato Grosso. Pertinho, né? Então, aí vem a primeira questão que surge do projeto, que é a conformação de parcerias importantes. O que é que precisa o produtor rural? Ele precisa de um contato próximo com quem desenvolve a solução, com quem tem a solução. Então, é a conformação de parcerias com entes qualificados muito próximos da fazenda. E neste caso foi o ISP local, o provedor de internet, que proveía de fibra ótica e de um Wi-Fi nas fazendas, na sede das fazendas. Então, foi apresentado o desafio para este ICP de como novas tecnologias poderiam ajudar para o agro. E eles viram essa oportunidade, estão chegando com conectividade de fibra, e como podiam expandir essa aplicação de fibra na fazenda, com sistemas de irrigação, estações meteorológicas e etc. Então, se viu essa abertura, eles entenderam, né? No começo, talvez na primeira conversa, eles acharam um pouco de desconfiança, né? Falaram, o que esse fulano quer, ainda estrangeiro, me propondo, e de forma tão simples assim, né? E ele não gastava muito. Então, ao longo do tempo, ele vendo a presença da universidade com a capacitação que nós fornecimos para eles, eles viram com bons olhos o projeto, abraçaram o projeto e agora estão desenvolvendo lá no Mato Grosso também iniciativas de conectividade mais avançadas do que as que eles ofereciam tempo atrás. Então, se viu essa iteração e como digo, as parcerias são importantes, né? Com fabricantes, fornecedores-chave, que estejam muito próximos do produtor. Carlos, o que eu estou assim, anotando aqui algumas coisas e me corrija se eu estiver errado, tá? Até para a gente dar uma luz, um farol aqui para as nossas empresas de rádio associadas. Porque o integrador, inclusive até desmistificando um pouquinho aqui o que eu sempre pensei, a gente pensa o seguinte, pô, é a tecnologia, ok, é a tecnologia, que já é um desafio. Você pega aqui a tecnologia A com B, vai integrar. Existem já fabricantes que às vezes fazem algumas integrações com mais facilidade, outros que a gente tem que pensar, estudar, mas aí está mais a fundo e é o que eu vejo que talvez é o papel de um integrador, como o Dani também comentou, porque aí você está falando de parceria, você está falando de fabricante, você está falando... a palavra para mim, integrador, começou a abrir um pouco a mente, porque não é só
só, né, que já seria muito, a questão da tecnologia, mas também tem a questão da tecnologia, a questão de parcerias, a questão de você pegar um projeto talvez em outro estado e você ter um parceiro local para executar, você ter... que a gente aqui, vou falar, às vezes como empresa, né, de rádio, a gente fica muito limitado às vezes geograficamente, né, e a gente com esse perfil de integrador, você integra parceiros também, não é só tecnologia, você consegue integrar parceiros em outros locais, outros estados, e por que não parceiros de empresas de rádio, né? A empresa de rádio lá em São Paulo, a outra que está lá em Mato Grosso, a outra que está no Rio de Janeiro, e a gente consegue fazer essa integração. Em relação à tecnologia, tá? Como é que foi a pergunta da Odete perfeita, e você já passou aí que teve um desafio geográfico, ao mesmo tempo alguma coisa relacionada à financeira, etc. Mas tecnologia, você já comentou aí que usou um provedor local, buscou lá aquele provedor. Como é que foi o uso de tecnologia com isso? Como é que foi um estudo profundo, provedor? Consegue aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão da tecnologia? Aí entra muito o Dani, eu sei que vai entrar muito nesse quadrado aí também. Claro que sim. No aspecto tecnológico, inclusive no âmbito universitário, nos nossos laboratórios, temos testado tecnologias de código aberto, as que são mais simples de ter acesso, né? Como as tecnologias de LoRa, LoRaWAN, por exemplo. Quando entramos no projeto, imaginávamos que nosso projeto ia ser utilizado principalmente com esta tecnologia, que tínhamos facilidade de uso, né? Já conhecíamos bem. Mas nós vimos que no mercado existe diversidade de produtos que não necessariamente são com essa tecnologia. Então, a nossa topologia de solução de rede, ela teve que ser implementada suportando diversas tecnologias, LTE, 4G, NB-IoT, Wi-Fi, inclusive, para alguns casos, para algumas câmeras, satélite para poder nutrir algumas redes afastadas da sede da fazenda. Então, vimos que era uma topologia de várias redes para atender o nosso projeto diferentes casos de uso. Então, tecnologicamente, vimos que uma tecnologia não resolve o problema, são várias tecnologias. O importante da parceria e do integrador é precisamente entender as necessidades do cliente, do produtor, e traduzir essas necessidades a quais são as melhores tecnologias que atendem essa solução. Já vi casos, inclusive, às vezes por falta dessa informação, de serem implementadas tecnologias de forma incorreta e trazerem, às vezes, um desconforto para o produtor rural e, às vezes, um desprestígio do uso da tecnologia por falta de conhecimento. Por exemplo, já vi colocar em Starlink em máquinas, em cada uma das máquinas de produção agrícola. Eu também. Realmente, o desespero por conectividade é tal e o desconhecimento de poder utilizar corretamente as tecnologias presentes de tal forma que nos levam a este tipo de soluções que não são adequadas ou otimizadas para estas aplicações. Então, o importante é que haja uma pessoa, um integrador próximo, que entenda de tecnologia, que entenda a tendência de tecnologia, as oportunidades e limitações também. Nem toda tecnologia é perfeita, todas têm prós e cons que atendem às necessidades específicas de um usuário. Baseado nisso daí, todos os projetos que você começou, foi até o final? Algum deu errado? Todo o investimento que eles fizeram teve retorno? Eles lucraram ou eles perderam? Ou por exemplo, como você falou, era um em cada trator ou caminhão que não havia necessidade. Então, ele se gastava muito nisso daí e ele tinha um recurso melhor que poderia atender todos isso daí. Baseado nisso, ele economizou? Excelente, sim. A ideia era precisamente buscar um retorno ao investimento. Inclusive, numa das fazendas do Mato Grosso, nós começamos o projeto um pouco mais tarde, em 2020, que se associou esta fazenda. E aí tivemos que fazer um trabalho prévio de convencimento de como essa tecnologia poderia trazer retorno de investimento. E esse é um dos grandes vazios que existem na oferta de serviços. As grandes empresas que oferecem conectividade, por exemplo, não chegam a demonstrar como isso traz o retorno de investimento para o produtor. Então, esse passo do integrador, dessa pessoa que esteja próxima, sabendo das dores e sabendo o que o produtor precisa para resolver seu problema, economizar tal insumo, é importantíssimo. E sim, nós vimos que havia melhorias.
na aplicação de tecnologia, mas todas as melhorias acompanhadas por dados, né? Inclusive cito o conjunto de informações que não eram exclusivamente da fazenda. O produtor fornecia informações para que haja comparativos da fazenda com outras fazendas próximas. E um tipo de benchmarking, ele se posicionava e dizia, olha, eu estou usando meus tratores de forma mais efetiva que o cliente tal, né? Ou estou em terceiro lugar das fazendas da região. Então, isso é interessante, esse análise de dados, de informações, para ele se sentir confortável como estava operando e como ele estava vendo, enxergando essa produtividade ou melhora no uso dos insumos. Então, realmente é um trabalho de análise de informações e de análise contínua, né? Fazer ele entender a dor dele, né? Fazer ele, ó, você tem essa dor aqui, apresentar aquele beabá do comercial, né? Fazer ele apresentar exatamente. a dor para ele, que às vezes ele nem percebe que tem, depois quando ele, caramba, olha que loucura. Laine tinha uma duvidazinha. Sim, o que eu ia comentar é assim, nós como empresas, a gente tem o mais difícil, que é o cliente, né? Então, acho que esse tema faz com que a gente abra a nossa mente e identifique oportunidades, né? Porque eu não posso pensar só no equipamento de rádio, eu tenho que pensar o que mais que eu posso fazer, o que mais que eu consigo agregar dentro disso, né? Acho que até o Dani consegue até exemplificar bem para a gente o que a gente tem de soma dentro de tudo isso, né? Então, eu vejo que cabe também a nós fazer isso, olhar o que eu posso agregar, o que eu posso trazer, porque com certeza vai ter. Com certeza. Passar aí a palavra para o Dani, ele até brincou lá, não, tem a porta TCP/IP que dá para eu falei, não, segura aí. Por quê? Eu vou falar aqui como apesar de diretor de marketing, eu também sou uma associada, né? Então, assim, isso aí vai abrir aqui minha mente, porque quando o Dani falou ali, eu falei, calma aí, como assim porta para o mundo? O rádio não é aquela coisa ali que está na prateleira? Fala, Dani, não, deixa começar o podcast que tu vai entender, a gente ali fora. Então, Dani, até... né, passar para a gente, pegando esses pontos aí do Carlos, o que a gente pode fazer no nosso mercado, né? Como uma empresa de rádio que está ali só na prateleira, que pega ali o rádio, compra, aluga, um ou outro vende. O que nós podemos fazer aí para... vamos colocar aqui de maneira simples, nos tornarmos um integrador, né? O que a gente pode fazer? O que tem ali de tecnologia embarcada, tá vindo aí POC, etc. O que a gente pode fazer? Você trouxe um conceito do marketing digital que é conhecer a dor, né? Isso. E muitas vezes, até por assim, uma formação do nosso comercial que precisa ser revista, talvez, vai-se muito assim para o tático e o estratégico fica em segundo plano. Então, por exemplo, você vai no médico, né? Um médico bom, ele faz um procedimento chamado anamnese. Então, ele vai conhecer como é que é o teu estilo de vida, ele vai entender, né? Poxa, o que eu posso agregar aqui para a saúde, né, dessa pessoa? E eu acredito que na radiocomunicação, nas nossas empresas, é a mesma coisa. Nós precisamos investir um pouco mais primeiro um questionário básico, né, para entender, né, Carlos? Um raio-x, né? Um raio-x, porque o que agrega valor para nós, né? Soluções customizadas, soluções sob medida, né? Então, a gente pode comprar um terno numa loja popular, mas pode comprar um terno também de um alfaiate, né? O preço vai ser um pouco maior do alfaiate. Ele vai, né, tirar e tem o público para os dois. E tem o público para os dois, exatamente, né? Nós vemos aí numa economia pautada pela livre iniciativa. Então, a gente investindo, até remodelando um pouco a atuação do nosso comercial, mas de uma maneira bem fundamentada, né? Maneira fundamentada aí nas boas práticas de engenharia, né? Combinando a inovação com o que nós temos de ciência, né? A engenharia é uma ciência exata, né? Uma ciência pautada na matemática, na física. E aí a gente consegue uma terceira via, né? A gente consegue achar novos caminhos e também desenvolver novos portfólios, né? Desenvolver uma nova maneira de nos apresentarmos no mercado. Eu acredito que isso aí vai ser decisivo para os próximos anos, para toda a nossa comunidade de empresários.
se apresentar como uma empresa de solução e não de venda de commodity, né? Exatamente. Eu não estou vendendo algo, eu estou entregando uma solução para o meu cliente. Agora, nesse exemplo aí que o Dani comentou da alfaiataria, terno, nós sabemos que nem todos os clientes têm esse perfil, né, de integrador. Mas fazendo assim um rápido pensamento e retrospecto aqui em carteira, etc., isso até é contraintuitivo, mas todo cliente, na verdade, ele pode ter um pouco mais, pelo menos, acho que é um pouco dessa inovação que o Dani está falando, de empresas inovar um pouco. Ele pode ter um pouco mais. Talvez a gente não vai ter um projeto como o do Carlos está falando em todos os clientes, obviamente que não, tá? Mas aquele cliente lá que às vezes tem algo que é pouco ali no rádio, tu pode integrar mais alguma coisa ali, ainda que mínima. Que aí eu vou pegar o gancho aqui que a Laiane comentou, que o Dani também. O Dani falou estilo do cliente e a Laiane falou raio-x do cliente. Então você, quando pega ali e faz um raio-x do cliente, você fala, não, calma aí, esse aqui não dá para fazer isso, beleza. Mas hoje, na maioria, independente do tamanho, uma internet das coisas já se aplica. Isso, exatamente. E aí a gente agrega valor no nosso projeto, porque a gente vai resolver otimizando, às vezes, né, até as tecnologias e, às vezes, aproveitando até o legado do cliente, né? O cliente que já tem, por exemplo, o parque digitalizado, todos eles vão ter acesso à interface TCP/IP. E por ali a gente consegue agregar outras soluções. As soluções são realmente das mais diversificadas, né? Soluções ligadas à segurança patrimonial, à segurança laboral, né? A segurança, até segurança eletrônica, né? As câmeras, eu estou acompanhando aí lá na UIT questões de interferências prejudiciais. Hoje as lâmpadas de LED, elas são um campo bem difícil de romper conta da utilização generalizada em iluminação pública, em todos os ambientes. Então, cada vez mais o empresário tem que se defrontar com uma tarefa muito complexa, ser empresário, de qualquer área. Né? Passar a palavra para o Carlos. Sim, ligado precisamente a isso, é uma discussão que tínhamos durante o projeto, precisamente analisando como o projeto poderia se escalar, já que um projeto piloto, o interesse é escalar esse projeto a nível nacional. E pensando no termo sob medida, quais são as aplicações que são, vamos dizer, a porta de entrada para uma fazenda? Porque há que convencer o produtor de que uma solução vai produzir um efeito, né? Um desafio. Quais são as soluções, as dores iniciais que nós conhecemos? As que nós conhecemos são a conectividade. Sim, conectividade é uma dor, seja que tenha somente na sede ou não tenha nos tratores, a dor é uma conectividade. E a dor também é medir clima. Então, as duas coisas são essenciais para uma operação do meio rural. Digamos que esse é o termo sob medida. Agora, com essa porta de entrada, quando o produtor se sente confortável com a conectividade, medindo o clima para poder tomar a decisão, ele pode verificar que há oportunidades de melhorias. Opa, agora com conectividade eu já posso fazer um sistema de irrigação automático e visualizar com câmeras a minha fazenda. Então, você vê exatamente já oportunidades de melhoria com instalação de novas soluções. Então, realmente, identificar as primeiras dores e customizar O produtor rural, hoje, ele trabalha com o clima, né? Antigamente, o pessoal da roça fala, se doía o meu calo, ia chover daqui tantos dias, né? E hoje em dia, ele tem que ter uma precisão do clima, porque é quando ele vai poder fazer o plantio, quando ele vai poder fazer a colheita, quando ele vai poder colocar um outro tipo naquele... Porque eu sei de casos que a terra, quando você planta uma tal, por exemplo, a cana, quando você planta a cana, tem um certo tempo que você não pode replantar naquele terreno. Você tem que plantar outra coisa para minar, para depois replantar a cana. Então, todo produtor, ele depende do tempo. E não dá mais para ficar esperando o calo doer para saber se vai chover. Ele precisa ter essa precisão do que vai acontecer com o tempo, né? Tem os meteorologistas que falam tudo aí, então ele não pode ficar lá no campo isolado, sem internet, sem televisão, esperando doer o calo. Eu vou além.
muita gente, do pessoal da Airbras, os que eles me cobram, são cursos técnicos. Eu estou vendo aqui que é necessário um curso comercial. Ensinar o comercial a vender. Também. É isso que falta. Também. Ensinar o comercial a dar uma solução para o cliente. Não Exatamente. adianta nada você dar curso técnico, o cara conserta o rádio, mas você vai lá no nosso comercial e não sabe vender. Sim. Não sabe vender. E um tá ligado no outro. Se o comercial não trazer esse trabalho, o técnico não tem serviço. Então, Exatamente. acho que o coração aí seria o comercial. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Porque, teoricamente, vendeu com uma margem adequada, a empresa, com caixa, ela enfrenta qualquer dificuldade. Exato. Né? Com caixa, recolhendo os impostos direitinho, enfrenta qualquer dificuldade. E complementando, onde é que o rádio entra nisso? Né? Eu tive a satisfação de participar do projeto Campo Conectado, e um dos fazendeiros que eu entrevistei, as dores, né? Ele relatou 2 dores, né? Um deles. Ele foi quase que foi sequestrado e o rádio da caminhonete dele que salvou. Que ele conseguiu acionar a pessoa da central dele, lá do escritório, e a pessoa conseguiu ligar na polícia, tudo, dar um... E aí, para ajudar também, teve um trecho aí na estrada que tinha um restaurante ali, ele entrou e, né, foi para um ambiente ali que estava com pessoas e tal, e essa foi uma situação prática que o rádio conseguiu salvá-lo, né? Então, é difícil uma propriedade não ter rádio, né? Hoje... Esse daí nunca vai deixar de ter rádio. Exatamente. E aí uma outra situação, né, que ele relatou também que tinha muito furto, e ele precisou até investigar, né, como é que estava saindo ou sendo subtraído um defensivo agrícola, um agrotóxico, e aqui uma garrafinha às vezes custa, né, milhares de reais, né? É cotado por grama em dólar, né? E aí ele descobriu também que tinha um funcionário que subtraía e vendia para um vizinho dele. Caramba. Dupla traição. Exatamente. E aí ele, graças à tecnologia, né? Câmeras, e tudo trabalhando no ambiente integrado, né? Mas assim, uma das boas contribuições que o Carlos pode nos relatar aqui, que o segredo, e isso aí a PUC-Rio, ela evoluiu muito no projeto, né? O grupo lá de pesquisas, são os APIs, né? Que são as interfaces que integram as tecnologias. Né? Integram, por exemplo, esses protocolos LoRa, eventualmente até o nosso sistema de radiocomunicação profissional com diversos dispositivos IoT. Aí eu gostaria de pedir para o Carlos detalhar essa parte aí para nós. Claro, com certeza. Essa era já uma das aplicações, né? Até uma aplicação de um grupo mais técnico, digamos assim. O que um grupo técnico enxerga? É um dashboard cheio de dados, cheio de gráficos e informações. Tudo bem, para um universitário, para um técnico de tecnologia de informação é legal, mas para um fazendeiro não. Inclusive havia esse receio, o fazendeiro falava, olha, eu não quero contratar pessoas ou ter um centro de tecnologia aqui, eu quero só resolver meu problema. Então, se pensava para ele traduzir todas essas informações, realmente concentrá-las de forma inteligente numa plataforma, mas apresentá-las de forma amigável para o fazendeiro. Por exemplo, as informações do clima, chegar via uma rede social, um WhatsApp, um Telegram, a previsão de tempo da semana, qual o melhor dia de plantio, informações bem algo discretas. Simples, é o que a tecnologia tem que trazer, né? Exatamente. Facilidade, solução e algo simples. Integrar todas essas tecnologias, e o desafio é precisamente realizar todas essas integrações para chegar a um resultado rápido, confiável e chegando no tempo certo, né? Sem necessidade dele ter que acessar um computador, lidar com a internet que não está funcionando direito hoje e não carrega a página. Aí desestimula o usuário a realmente usar o dado. E esse desestímulo eu vi durante o projeto que caracterizou em perda econômica. Teve um trator que esteve sem funcionar durante a época de colheita e não sabiam por que não estava funcionando. Mas analisando os históricos de dados desse trator já se via que algo estava acontecendo.
e era um problema de firmware, de atualização do computador de bordo desse trator. Tivesse sido feito quando já se enxergava o problema, não teria perdido uma semana de colheita com esse trator, que representou dinheiro, né? Então, é encontrar a informação certa no momento adequado. Tecnologia é prevenção. Né? Sim, exatamente. E todo aliado com APIs, com juntar todas as plataformas necessárias para fornecer esse dado. E hoje os clientes, né, eles estão mais exigentes até porque o tanto de informação que eles têm, todos nós temos hoje, né? Então, falou um pouquinho aqui do comercial, mas é basicamente isso. Nós temos que estar atentos, que o Carlos comentou também, na exigência ali do que ele precisa. Algo simples, algo que não seja, né, uma tela cheia de coisa para ele ver, não. Algo simples, algo que entregue a solução, mas o cliente está exigente, então ele quer aquilo ali. Então, trazendo aqui para as nossas associadas, quando você chega lá com rádio, legal, é o rádio, é o nosso dia a dia, né? É o nosso ganha-pão aí do dia a dia, legal. Só que esse cliente é exigente, tá? Aí o que o Dani comentou, de reinventar. Se uma outra empresa de rádio, ela chega com rádio, mais as soluções, como a Laine falou, integrada, mais coisa, não tem jeito. Aquele ali que só chega com rádio, e não é o que a gente quer para as nossas associadas. Nós queremos fortalecer a associação. A associação forte se faz com os associados fortes, né? Então, precisa ter essa consciência de que a Airbras, ok, está dando esse apoio aqui, essa ajuda, mas é além. Tem que buscar mesmo na sua empresa entrar com tecnologia, como integrador, porque isso é uma realidade, né? Como o Dani falou, isso não é assim, pô, legal esse podcast aí, pô, a Odete estava bem no podcast, o Dani estava com terno bonito, convidado muito simpático, Laiane, mas foi bom para o mercado. No dia seguinte, estou lá com meus rádios, vida que segue. Se a gente não tiver essa virada de chave na cabeça de que vai ficar para trás mesmo, não é uma forma pejorativa, vai ficar, não tem opção, não tem opção. É a época da máquina fotográfica que virou de Blockbuster, que virou Netflix. Não tem para onde fugir, não tem para onde fugir. Aí a velha pergunta de sempre, o rádio vai acabar? Não, não vai. Só que ele vai se transformando. Exatamente. Ele vai se transformando. Está em curso. Já está em curso. Uma transformação substancial. Né? Já está em curso. Então, assim, nós como associação, né, como voz nesse mercado, como associação, nós estamos informando aqui para as empresas de rádio que precisamos sim, e conte com a Airbras, né? Claro, a gente está aí para isso, mas precisamos sim dessa inovação, né? Por isso que a importância desse tema. Poderíamos falar de diversos temas aqui, mas esse aqui é um tema que não poderia faltar, porque é um tema muito importante para a nossa inovação. Dani, queria aproveitar, tu falou um pouquinho de TCP/IP aí, mas isso aqui ainda está na minha cabeça. Aqui, ainda está... Aqui eu vou o leigo, né? Eu gosto de fazer pergunta bem leiga porque acho que também ajuda alguns, né? Tem uns que já estão cascudos aí no mercado, mas eu vejo o POC, né? Que a gente já até bate muito papo lá sobre POC, que é legal, uma tecnologia. O que mais que a gente pode ver? Por exemplo, internet das coisas, né? O que a gente poderia... Porque assim, eu vejo que até anotei aqui, o ecossistema rádio, né? Eu vejo como um ecossistema. Então, o rádio com internet das coisas que nós estamos comentando. Mas o que a gente pode fazer para abrir aqui minha mente, com certeza a mente aí de várias associadas aí da Airbras? Porque para mim é o seguinte, é o rádio, o digital, o DMR, aquela coisa, e vai para o POC. Tá? Ok, tem trunk, tem uma série de coisas, mas estou falando assim, o que pode sair desse quadrado aí? O que você pode falar usando essa mágica aí do TCP/IP, desse protocolo aí? Eu acredito que o TCP/IP, como ele tem abrangência e interface com várias ferramentas IoT, né, que possibilitam a gente ou reduzir um custo do cliente ou aprimorar uma tarefa que dê lucro para o cliente. Né? Aprimorar, por exemplo, uma máquina que ele utiliza no contexto fabril, ou aprimorar uma questão, por exemplo, de segurança do trabalho, né? A gente vai falar aí num outro podcast aí sobre ESG. Vai ter mais episódio, né? Então? Opa! Já gostei. Se tudo correr bem, nós vamos fazer um sobre
sustentabilidade. Legal. Né? Como que o cliente pode economizar água, como que o cliente pode ter uma postura em relação ao meio ambiente mais inteligente, nós todos, né? E vamos também falar um pouco sobre como que as revendas também podem contribuir com a sustentabilidade. Legal. Então, é muito amplo esse protocolo do TCP/IP com as soluções IoT. Mas, voltando aí à questão dos APIs, a chave para tudo funcionar bem são essas interfaces que integram. E isso não está de prateleira ainda desenvolvido, né, pelos fabricantes, que talvez nem seja papel deles mesmo. Né? O papel deles seja produzir um bom equipamento, né? E a comunidade de radiocomunicação se estruturar ou também ter parceiros no âmbito aí de APIs, né? Soluções sob medida ou soluções de empresas tradicionais também. Tem empresas tradicionais especializadas em APIs. Né? Desculpa, só complementando aqui, por exemplo, Thiago, dentro do rádio, sem sair fora disso, que é o que você perguntou. Sim. Hoje, você utilizando essas portas, você possibilita ampliar o alcance do equipamento. Simplesmente ampliar. Eu tenho uma repetidora que está em um determinado ponto, e eu não estou falando a, sei lá, 20 quilômetros. Eu consigo colocar outra, linká-las e fazer um canal só para ampliar esse sinal, usando essas portas. Uhum. Então, sem mudar o principal, que é o falar. Sim. Então, ela te permite, meio que deixa o rádio sem limites, vamos falar assim. Você pode falar entre estados, entre países, e aí você fica ilimitado. Então, isso que a Elaine está falando é interessante. Por quê? Pode ter associado a nossa que esteja nos ouvindo e falar assim, isso aí é tudo legal. Mas eu não gosto de internet das coisas, eu não gosto de segurança eletrônica, eu não gosto de nada disso. Aí você tem dois caminhos. O caminho 1, como o Carlos até comentou no exemplo dele, é pegar um parceiro que faça para fazer uma integração. Mas eu também não quero pegar parceiro, meu negócio é a comunicação. Ainda assim, você vai ficar ali, vamos chamar assim, né? Você vai ficar refém ali de estudar e de mudar a tua cabeça e a tecnologia, porque, por exemplo, aí uma empresa de rádio chega lá com uma solução de cobertura a mais, mas o outro está ali ainda eu costumo brincar, no esquema escolar, cinema, clube, televisão, né? Tá ali naquela... Então, não tem jeito, esse cara perdeu o mercado, ainda que ele seja um cara, não vou chamar assim quadrado, né? Não é quadrado, é porque às vezes é a opção da empresa. Confortável, né? Tá confortável, não quer saber daquela zona não quero de saber conforto. disso, tá bom, mas até o teu queijinho ali, vão meter a faca, vão pegar um pedacinho. Eu tenho situações hoje de clientes que eu visitei, inicialmente o problema era falar, aí foi implantado o rádio e eu percebi que ele tinha uma deficiência com os brigadistas para tomada de decisões rápidas em relação à emergência. O que eu fiz? Sem envolver essa parte de tecnologia, eu integrei o sistema de alarme predial ao rádio. Caramba, que maneiro. Então, hoje ele aperta a botoeira do prédio, o rádio recebe uma mensagem através do sistema de telemetria que existe no rádio. Legal. Não é feitiçaria, é tecnologia. Exatamente. Então, o pessoal vai estar olhando gente, que isso? É você conhecer o produto que você está fornecendo, Legal. entendeu? O que mais você pode entregar com o mesmo produto. É aí Ou onde seja, entra os fabricantes. Os fabricantes colocam o produto no mercado e quer que a gente vende sem saber. Eles têm que, no mínimo, ensinar a usar. Mas eu também concordo, Odete, que nós, como empresários ou como comercial, a gente também tem que buscar informação. Ela está muito fácil para a gente. Exatamente. Né? Sim. Eu acho que o fabricante, sim, ele tem que apoiar, mas tem que partir de dentro da gente. O interesse, conhecendo um pouco da Laiane, que é uma ótima engenheira, é o olhar da engenharia. Né? Ou seja, Laiane, quando coloca aquela botinha dela lá... Minha botinha da Cinderela. Tem que usar aquela bota mais na tua mídia, na tua marca. Velho, e a calculadora ali, ó. Pessoal, por incrível que pareça, a gente está com os últimos minutinhos para encerrar esse episódio, né? Que passa rápido, sempre passa rápido. Bom demais, hein? E eu queria fazer uma pergunta... aí deixar livre aqui, mas obviamente o Carlos também, se puder ajudar, porque o Carlos não é do mercado de rádio, mas tem um conhecimento vasto em tecnologia. Como a gente já falou aqui algumas coisas, né? Estudar, tal, pegar, mas
tem alguma fórmula aí dos primeiros passos para uma associada nossa que está assistindo? Falar assim, cara, realmente virou a chave, mas eu não sei nem por onde começar. Porque eu entendo que a gente tem que buscar, tem que estudar, tem que tudo, mas a gente sabe que tem limitação de cursos, treinamento, estudo, de tempo, de uma série de coisas. Tem alguma fórmula assim, pô, o primeiro passo? É só querer ir estudar e vambora? Ou tem algo aí que vocês possam acrescentar? Ou é isso mesmo? Não, estuda e vambora. Sim, e eu posso transmitir o exemplo do projeto nosso do Campo Conectado. E eu vejo que é o conhecimento dos produtos, sim? Mas além de conhecer o produto, há que saber testá-los. Durante o projeto, nós testamos produtos que não funcionavam, por incrível que pareça. Produtos que compramos, adquirimos no mercado e não funcionavam. Então, é uma etapa de poder conhecer, além da capacitação, de saber qual produto, qual linha de produtos, os segmentos podem atender um problema, é poder ter a confiança de que esse produto realmente está entregando o resultado. Né? Validar em campo, saber que apertando o botão vai funcionar o rádio, né? E realmente se comportar na integração. E ali que a universidade entrou com os seus laboratórios. Nós fazíamos testes em laboratório, a solução funcionava em um ambiente controlado e depois ia para campo. Isso aí é difícil acontecer, hein? Normalmente vai para campo, vamos ver que bicho vai dar aqui. Exatamente. Então, nós idealizamos algumas formas que talvez possam ser úteis. Ter laboratórios vivos, inclusive as fazendas onde realizamos os pilotos, têm a tecnologia implantada como showroom para que qualquer cliente ou produtor interessado em implantar uma solução veja por si como está funcionando essa tecnologia, né? E com certa confiança ele diz, olha, eu vejo que está funcionando, eu quero isso na minha fazenda. O Thiago complementaria também o comentário dele se você é pequeno, você não tem grana às vezes para lidar sozinho, procura uma universidade como a PUC, como outras grandes que existem, que já tem o seu centro tecnológico e que com certeza vai olhar aquilo como uma grande iniciativa e uma grande oportunidade para eles, para os estudantes também. Eu, por já ter estudado em algumas instituições, eu vejo que eles olham isso com muito bons olhos, né? E principalmente você como empresa já entrando, apoiando o projeto, facilita. Caramba, entendeu? Legal. Eu confesso que eu não tinha essa informação. Legal. Sim, interessante. É aí que essas parcerias funcionam bem. O meio acadêmico com a indústria, interligando as soluções. Para o meio acadêmico não há bandeira de um determinado produto. Há uma solução que funcione sob determinadas circunstâncias. Então, é importante para uma empresa ver se está atendendo um determinado produto e levá-lo com confiança para o mercado. Né? Então, se eu tiver um problema, eu posso te levar que você vai resolver, né? Ele tá aí para isso. Fala, Carlos, eu tô aí para isso. Rapaz! Dani, os primeiros passos aí para uma transformação aí das nossas associadas, o que você pensa aí? É por aí mesmo o caminho? Dicas práticas, né? Se é que eu estou habilitado para dar alguma dica. Tá, né? Com certeza. Começar pelos próprios clientes, né? Toda empresa tem aqueles clientes que são mais próximos, que ela goza de uma reputação, né? Começar esse estudo, essa anamnese, entender a dor, né? Entender como que eu posso melhorar a produtividade. É o caso do médico. É o caso do médico. Faz a anamnese naquele que você já conquistou, naquele cliente que já confia em você, e propõe as soluções, ou para otimizar o tempo dele de produção, ou para otimizar um processo. E uma coisa que é muito importante, né? O cliente também, e aí depende de uma relação de confiança, né? Nesse processo de anamnese, o cliente entender que não é só tecnologia. O processo também depende de um capital humano treinado, né? Um recurso humano capacitado. E ambos, vamos dizer assim, que são dois pilares, né, de uma mesma construção, né? A tecnologia e o ser humano bem treinado ali, capacitado, o recurso humano, entendendo o que está fazendo, entendendo a importância daquela ação dele, cotidiana, para o sucesso da empresa. Isso é fundamental. Porque aí compartilham-se também as responsabilidades, né?
E um cliente desse, né, a probabilidade, pelo menos, de um cancelamento é mais difícil, porque ele muito está difícil. com um sistema ali, está com uma Fideliza. fideliza, está Fideliza. encorpado ali, você está... É, Não é só a prateleira, você não está só com um produto ali e você tenta se garantir ali no preço, atendimento, que óbvio, tem que ter. tem que ter. Preço, tem que ter. atendimento, mas tu não fica só preso a essa questão. Você tá com uma solução ali que o cara fala, não, pô, como é que eu vou largar a Laiane? Como é que eu vou largar o Det, o Dani? Não tem como. É por aí. Exatamente. A gente conquistar o cliente pelo o atendimento diferenciado. Perfeito. Né? Errado todo mundo tem. Sim, Ponto a ponto todo mundo faz. É a commodity. Tem que ter uma solução. Entender a dor do seu cliente. Eu sempre falo isso, que você tem que estudar o seu cliente. Às vezes você vai fazer uma visita, você não sabe nada do cara, o que a empresa faz, o que não faz. Sabe nem o que a empresa faz, Nada, verdade. nada. Aí chega lá assim. Chega lá, não faz nada. Chega tô vendendo exatamente. radinho, quer comprar radinho? E aí Sabe pronto, nem- perde o cliente. Sabe nem que... Mas sabe nem... Bem colocado, né? Sabe nem o que a empresa faz. Não. Imagina lá, se não tem o que o Carlos comentou, esse laboratório lá que eles fizeram, colocar... Já foi desafiador fazendo Claro, isso? claro. Imagina não fazendo. Exatamente. Exato. Sim, sim. E isso abre várias oportunidades, inclusive modelos de negócio flexíveis, né? Atualmente você chega com um modelo de negócio meio que engessado. Ah, não, meu contrato vai ser por 5 anos, tanto mensal. E às vezes o produtor rural, ele olha ano a ano a sua safra, a sua colheita, né? E não quer um plano ou estar engessado ou preso a uma determinada solução por 5 anos. Isso oferece a possibilidade de que haja um melhor entendimento do cliente e poder oferecer uma flexibilidade dentro do modelo de negócios, que eu acho bem atrativo trabalhar nesse sentido. Você vai adaptando, ajustando. Sim, né? sim. Perfeito. Gente, agora que estava ficando bom, mas foi bom do início ao fim. Encerramos o nosso tempo aqui, tá bom? Quero mais uma vez agradecer ao nosso convidado, mais uma vez uma salva de palmas aí para o nosso convidado. Muito obrigado. Carlos, muito obrigado, foi enriquecedor. Eu tenho certeza que vai passar aí os próximos meses e anos, e quando você olhar para a Airbras, quando você olhar para o mercado de rádio, você pode falar aí, vamos usar o agro, né? Plantei minha semente ali com certeza vai ter sua semente aí nesse mercado. Dá a palavra aqui à nossa presidente Odete, encerrando aí. Ó, Para você não se esquecer da gente, você Olha vai levar um só, caderninho tem até exclusivo presente. da Airbras. E muito obrigada pelo dia de hoje. Eu espero continuar essa parceria. Se você tiver novos projetos, pode Sim, trazer para a sim. gente. E se a gente aparecer algum projeto, nós vamos te procurar, né? E vamos ver como que vai dar isso daí. Muito obrigada, meu viu? vizinho, Obrigado, tá aqui no Dani. Exatamente. Obrigado, Laiane, Thiago, como sempre. Muito O mestre obrigado. aí, né? Uma honra para mim, é uma honra. Vamos ver o que nos aguarda para frente. Coisas boas, né? Dani, certeza, Laiane, com certeza. coisas Com boas. certeza. E o Carlos vai ver isso aí e vai falar, pô, fiz parte disso aí. Sim. Que orgulho, né? Muito obrigado, pessoal. Então aqui encerramos o nosso episódio da nosso podcast Na Frequência da Airbras. Se você ainda não é associado, seja um associado, porque uma associação forte se faz com empresas fortes ali, ajudando ao crescimento dessa associação. Muito obrigado, pessoal.